A cada ano, a humanidade consome mais de 25 milhões de toneladas de cobre, estendendo-se dos fios dentro de nossas casas para sistemas de encanamento e até mesmo grandes redes elétricas. Atender a essa imensa demanda não pode depender apenas da mineração. A resposta está na reciclagem do cobre. A sucata é coletada, cuidadosamente classificada, limpa, derretida e refinada para renascer. Cada ciclo economiza até 80% de energia em comparação à extração primária, reduz milhões de toneladas de emissões de CO2 e, notavelmente, o cobre pode repetir esse processo infinitamente sem perder qualidade. Aqueles fios velhos ao seu redor podem estar apenas esperando para começar uma nova vida, servindo mais uma vez como a espinha dorsal da civilização moderna. Neste vídeo, seguimos a extraordinária jornada do cobre. Um renascimento sem fim. Quase 80% de todo o cobre já extraído ao longo da história ainda está em circulação hoje. Prova de que a reciclagem não é apenas uma medida complementar, mas uma pedra angular do fornecimento global. Nos Estados Unidos, cerca de 1/3 da demanda anual de cobre é atendida por meio de sucata reciclada. A coleta abrange desde fiação antiga e encanamentos até eletrônicos descartados e infraestrutura desativada. Tudo isso é refinado em instalações modernas para produzir cobre puro, pronto para todas as indústrias. O valor desse processo vai muito além da economia. Na era da transição energética, a América precisa de grandes quantidades de cobre para redes inteligentes, estações de carregamento de veículos elétricos, turbinas eólicas e painéis solares. O fornecimento reciclado tornou-se um verdadeiro amortecedor estratégico, reduzindo a dependência da nova mineração e garantindo um fluxo constante do metal vermelho para as tecnologias definidoras do século XXI. Quando a sucata de cobre chega aos pátios de coleta, muitas vezes é empilhada em montes enormes ou agrupada em fardos compactos para facilitar o manuseio. Esses locais não são apenas armazenamento temporário. Eles servem como porta de entrada crucial para toda a cadeia de reciclagem. Aqui, os trabalhadores iniciam a árdua tarefa de triagem manual, confiando na habilidade e na observação direta. O cobre vermelho brilhante, geralmente de maior pureza, é reservado para maior valorização, enquanto peças mais escuras, cobertas de graxa, envoltas em plástico ou misturadas com aço, são enviadas para diferentes seções. A distinção muitas vezes se resume a pistas sutis de cor, brilho superficial ou até mesmo peso na mão. Ainda assim, a precisão pode determinar o valor de uma remessa inteira. Em um pátio típico, cerca de 60 a 70% do volume é cobre que pode ser reutilizado após limpeza básica, enquanto o restante consiste em ligas ou material contaminado que requer tratamento mais profundo. Organizar e separar no local não só reduz o custo de refino posterior, mas também garante armazenamento compacto e seguro, diminuindo os riscos de incêndio causados por óleo residual. Assim, os pátios de sucata tornam-se um elo vital, transformando coleções caóticas em um fluxo de material com valor claro e mensurável. Após a triagem, os fios de cobre são alimentados diretamente em trituradores de alta capacidade. Essas máquinas utilizam eixos rotativos, forrados com lâminas de aço temperado, poderosas o suficiente para rasgar o plástico, o isolamento e o núcleo de cobre dentro. À medida que os feixes entram na câmara de moagem, eles se quebram em uma mistura de fragmentos e fibras. As peças pesadas de cobre seguem para um lado, enquanto o plástico mais leve e frágil é direcionado para o outro. A mistura, então, passa por múltiplas camadas de peneiras vibratórias combinadas com separadores de ar. Sob vibração, os grânulos densos de cobre caem para os níveis mais baixos, enquanto os fragmentos de plástico mais leves permanecem acima e são levados por ventiladores de sucção. Em algumas instalações, transportadores magnéticos são adicionados para remover aço perdido e ferro misturado nos fios. Graças a esse sistema, a massa inicial é rapidamente transformada em 3 fluxos distintos: cobre limpo, plástico reciclável e outros resíduos metálicos.
Cada tonelada de sucata de fio pode render entre 400 e 450 kg de cobre puro, com o restante formado principalmente por PVC ou polietileno. Esses plásticos separados também não são desperdiçados. Uma vez limpos e transformados em pellets finos, são reutilizados em produtos como tubos, revestimentos ou novos cabos. Essa combinação de trituração em massa e separação otimiza a velocidade de processamento e melhora a eficiência da recuperação. Uma vantagem essencial ao lidar com centenas de toneladas de fios obsoletos todos os anos. O que antes parecia uma massa caótica é remodelado em fluxos de recursos claros, núcleos de cobre, brilhantes de alto valor e plásticos industriais prontos para reutilização. Uma vez livre de plástico e outras impurezas, a sucata de cobre é alimentada em fornos de fundição. A maioria das instalações depende da indução elétrica ou de fornos a arco, capazes de atingir temperaturas acima de 1085 graus Celsius. O ponto em que o cobre passa do estado sólido para o líquido. Dentro da fornalha, a sucata é aquecida junto com pequenas quantidades de fluxo, que extrai as impurezas restantes e as reúne na superfície da escória. Essa escória é continuamente retirada, deixando o cobre fundido abaixo em estado puro. O que torna essa etapa notável é que a fusão faz mais do que liquefazer o metal. Ela renova efetivamente o ciclo de vida do cobre. Cada lote geralmente mistura materiais de diferentes origens, fios elétricos, aparas de latão e cobre vermelho recuperado de encanamentos antigos. Combinando essas entradas, a composição final pode ser adaptada à demanda. Cobre de alta pureza para condutores elétricos ou ligas especializadas para fabricação industrial. O consumo de energia em fornos de reciclagem é tipicamente apenas 1/5 do necessário para minerar e refinar minério virgem, mas a eficiência permanece altíssima. Uma única fusão pode processar dezenas de toneladas de sucata, transformando pedaços fragmentados em um fluxo contínuo de metal líquido brilhante, pronto para ser escalonado. Do forno, o cobre fundido, brilhando em um laranja profundo e vermelho a mais de 1085 graus Celsius, é despejado em conchas enormes e levado para a linha de fundição. Moldes de precisão aguardam, prontos para moldar o metal líquido em formas padronizadas. Dependendo da demanda, o cobre pode ser fundido em hastes longas, lajes grossas ou tarugos cilíndricos que serão posteriormente laminados, trefilados ou usinados em produtos acabados. O método de fundição contínua é o mais amplamente utilizado. O cobre fundido flui para um molde resfriado à água, onde sua casca externa se solidifica instantaneamente, enquanto o núcleo permanece fluido. À medida que o fio é puxado para baixo, jatos poderosos de água completam a solidificação, produzindo uma barra contínua de cobre que pode se estender por dezenas de metros antes de ser cortada em comprimentos uniformes. Essa fase é crítica porque determina a estrutura e a integridade de todo o lote. O resfriamento controlado evita rachaduras internas e garante que a estrutura do grão permaneça consistente, dando ao cobre resistência e condutividade. Cada barra ou tarugo é então marcado para rastreabilidade, ligando-o de volta ao lote exato do forno de onde veio. Em apenas alguns minutos, o que antes era uma pilha caótica de sucata foi transformado em novos blocos brilhantes de cobre industrial. Esses moldes agora são a base, prontos para serem enrolados em fios, prensados em folhas ou ligados a máquinas, alimentando as indústrias que dependem da versatilidade incomparável do cobre. Antes de passar para as próximas etapas, o cobre blister é reaquecido em fornos especializados, projetados para tratamento térmico uniforme. Esse processo estabiliza a estrutura cristalina do metal, expulsa tensões residuais deixadas pela solidificação e eleva as placas a uma temperatura onde seus laços internos relaxam. À medida que o calor penetra uniformemente, gases aprisionados e pequenas imperfeições também são reduzidos, garantindo maior consistência para o refino que segue. No brilho da fornalha, as placas gigantes de cobre mudam lentamente de um estado rígido e frágil para uma condição mais macia e trabalhável. Após o reaquecimento e resfriamento, as placas semi-purificadas de cobre blister entram na fase decisiva, o refino eletrolítico.
Em tanques enormes, com dezenas de metros de comprimento, preenchidos com sulfato de cobre, CuSiO4, misturado com ácido sulfúrico, os ânodos de cobre blister são suspensos alternadamente com finas placas catódicas de aço inoxidável. Quando uma corrente contínua é aplicada, átomos de cobre se dissolvem do ânodo para a solução, migram e se redepositam na superfície do cátodo, formando camadas de cobre quase perfeitamente puro. Esse processo ocorre continuamente por 7 a 10 dias e revela um fenômeno fascinante. Metais preciosos como ouro, prata, platina e selênio não se dissolvem, mas se acomodam no fundo do tanque como o chamado lodo de ânodo. Longe de ser desperdício, esse subproduto se torna uma fonte valiosa de materiais, recuperados para uso em joias, eletrônica e indústria química. O resultado final são finas folhas catódicas de cobre, com pureza de 99,99%, suficientes até mesmo para as aplicações mais exigentes nas indústrias elétrica, eletrônica e de alta tecnologia. Cada folha pesa em torno de 80 a 100 quilos e normalmente é empilhada em paletes, vendida nos mercados globais quase como uma moeda metálica. A partir desses cátodos, o cobre inicia sua próxima transformação, desenhado em fios, enrolado em folhas finas, prensado em placas de circuito eletrônico ou fundido em componentes industriais. Em algumas plantas metalúrgicas, uma vez que o processo de refino eletrolítico esteja completo, os cátodos podem ser embalados e enviados diretamente. Essas folhas finas e planas, cada uma pesando entre 80 e 100 quilos, são empilhadas em grandes pacotes, firmemente amarradas e vendidas no mercado global como uma mercadoria internacional padronizada. Porém, na maioria dos casos, os cátodos saindo da refinaria são refundidos e transformados em vergalhões, tarugos cilíndricos com cerca de 8 milímetros de diâmetro. Essa é a forma intermediária padrão da indústria, agrupada em bobinas enormes pesando várias toneladas que são enviadas para instalações de produção de fios em todo o mundo. Nas linhas de desenho, essas bobinas passam por uma série de estandes rolantes e matrizes, cada passagem reduzindo a área da seção transversal e alongando o fio, diminuindo o diâmetro de 8 milímetros até apenas 3 milímetros para fiação residencial, ou mesmo alguns décimos de milímetro para cabos de sinal e condutores de microcircuitos. Para evitar fragilidade e rachaduras, o fio é continuamente recozido em temperaturas controladas, preservando a ductilidade e a alta condutividade. Uma vez atingido o tamanho desejado, o fio de cobre é revestido com isolamento de PVC, XLPE ou Teflon, dependendo da aplicação. Finalmente, o produto acabado é enrolado em grandes bobinas pesando entre 200 e 500 kg, pronto para abastecer a construção, os serviços públicos, o transporte e as indústrias de alta tecnologia. Das folhas catódicas originais, o cobre completou sua transformação em fio, a espinha dorsal essencial da infraestrutura moderna. Na Coreia, o artesanato em cobre tem uma história que remonta a milhares de anos, originária do período dos Três Reinos. Já nessa época, os coreanos aprenderam a extrair e fundir cobre, lançando-o em sinos de templos, queimadores de incenso, estátuas de Buda e uma grande variedade de objetos rituais. Descobertas arqueológicas revelam não apenas o avanço inicial da metalurgia, mas também a profunda conexão entre o trabalho em metal e a vida espiritual das pessoas. No coração dessa tradição está o Bangja Yugi, uma técnica de forjamento única, considerada um segredo nacional. Em vez de lançar uma vez e finalizar depois, artesãos fundem uma liga de cobre e estanho e a despejam em um molde bruto, submetendo-a depois a um ciclo repetido de aquecimento, martelamento e rolagem à mão dezenas de vezes. Cada golpe do martelo não só molda o vaso, mas também comprime sua estrutura, dando ao produto final durabilidade excepcional, distribuição uniforme de calor e resistência à deformação durante o uso prolongado. Como resultado, tigelas Bangja, colheres, potes e bandejas não são apenas resistentes, mas também brilham com um tom dourado quente, apreciado pelos coreanos como símbolo de prosperidade, pureza e harmonia.
Hoje, embora a indústria moderna tenha substituído em grande parte a produção tradicional de utensílios domésticos, o Bangja Yugi continua reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Famílias coreanas, especialmente durante o Ano Novo e rituais ancestrais, ainda preferem pratos Bangja em mesas cerimoniais e refeições formais. Mais do que simples utensílios, cada peça carrega um significado espiritual, servindo como elo vivo entre o presente e as tradições de uma civilização que atravessa milhares de anos. A jornada do cobre reciclado é mais do que uma série de etapas técnicas. É a prova de como a humanidade aprendeu a dar ao metal um ciclo de vida sem fim. Do que antes parecia sucata sem valor, o cobre pode retornar ao estado puro, manter seu valor intrínseco e continuar servindo a humanidade nos campos mais exigentes. É por isso que quase 80% de todo o cobre já extraído permanece em circulação. Uma raridade no mundo dos materiais, onde a maioria dos recursos é consumida rapidamente ou degradada em qualidade. Isso mostra que a reciclagem do cobre não é apenas uma vantagem econômica, mas um pilar estratégico. À medida que o mundo avança em direção às energias renováveis, veículos elétricos, infraestrutura avançada e alta tecnologia, um fornecimento sustentável de cobre torna-se vital. Cada tonelada reciclada significa menos pressão sobre a Terra, menos energia consumida e menos emissões lançadas na atmosfera. É o equilíbrio que precisamos entre progresso e responsabilidade. Mas este ciclo carrega uma verdade fascinante. Os próprios átomos de cobre que alimentam as cidades de hoje podem ter existido em sinos de templos antigos, ferramentas ou armas forjadas há milhares de anos. O cobre não envelhece como os humanos. Ele se regenera continuamente em novas formas, dos monumentos do passado aos microcircuitos dentro de smartphones modernos. É a força vital do nosso mundo, conectando passado, presente e futuro. É por isso que a reciclagem do cobre se destaca como um dos exemplos mais claros do poder da economia circular, transformando o que foi descartado na base para um novo ciclo de crescimento. Você acredita que a casa em que mora, o carro que dirige ou até mesmo o dispositivo em sua mão pode conter átomos de cobre extraído há milhares de anos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se para se juntar a nós na exploração de mais ciclos de vida extraordinários dos materiais que moldam o nosso mundo.